é interessante porque se a gente parar para pensar, tudo que cada uma de nós conhece, aprendeu e aprendeu sobre sexualidade, a gente não aprendeu e conheceu quando nos tornamos adultas. Não. Né? O que eu sei sobre sexualidade hoje, eu sei porque meu corpo construiu um conhecimento desde a minha primeira infância. Positivamente e negativamente. Verdade. Então, eu sou fruto de uma educação, de uma escassez de educação sexual, né? E sou fruto do que eu aprendi, conheci a partir do momento em que eu me tornei adolescente, porque eu sou dessa geração de que é na adolescência que você precisa aprender tudo. O que foi subtraído de você para aprender nos períodos anteriores. Então, quando você fala assim, eu bato muito nisso na questão do abuso, por quê? Da violência sexual, por quê? Porque a gente precisa entender que o chão da sala de aula, o espaço da sala de aula é o espaço onde esse adulto de referência está. Onde é nessa sala de aula que a gente precisa pensar assim, ó, toda criança é genuinamente curiosa. Sim. O que é que nós fazemos enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto família, para que essa criança vá deixando de ser curiosa sobre tudo? A gente aqui está falando sobre sexualidade, mas é sobre tudo. E essencialmente sobre a sua sexualidade. Então, quando você pergunta assim, você já viveu alguma experiência? Eu já vivi experiência. Né, de uma pró me relatar assustada porque uma criança de 8 anos de idade está se masturbando na sala tranquilamente, colocando a mão dentro do short e se masturbando dentro da sala. E ela muito preocupada porque não sabe o que fazer com aquela situação. E a gente, enquanto coordenador, orientador, a gente que está ali no suporte ao professor, precisa também acolher esse professor. Exatamente. Né? Porque a gente não pode cobrar dele algo que ele não recebeu para ofertar. Perfeito. E aí, naquele momento de acolhimento, a gente começa a pensar juntas. E que tal se você conversar com essa criança e sugerir a ela que, de fato, ela está conhecendo o corpo dela, é normal conhecer o próprio corpo, mas que a gente precisa pensar em que locais a gente pode fazer isso. Então, vamos pensar em criar um código, eu e você, na sala de aula, para que quando você tenha vontade, que venha esse desejo de conhecer, de tocar o seu corpo, que você possa escolher onde fazer isso, que não precisa ser na frente de todo mundo. Além disso, eu preciso comunicar à família dessa criança que esse movimento está acontecendo. O que é que a família tem percebido em casa? Às vezes, quando a gente chama a família diz assim, em casa eu já percebi, mas eu mando parar. Porque tá muito pequena, não é assim. Porque no momento que eu mando parar, eu tiro dessa criança a possibilidade, inclusive, de me dizer o porquê que ela está fazendo aquilo, o que é que ela está sentindo quando está fazendo aquele movimento. Se alguém fez aquilo com ela, se alguém acessou o corpo dela sem autorização e ela está querendo contar pra gente, o jeito que ela está escolhendo para contar é esse. Então, é o que você falou. É o que as duas Fábios falaram. A gente cria um bloqueio. E aí, se a gente bloqueia essa criança, a gente perde toda a possibilidade de acessá-la e de sermos esse adulto de referência que Fábio traz. Exato. E é importante porque eu acho que na formação de nenhuma de nós aqui teve isso, inclusive na minha, eu tive porque eu fui atrás de uma formação específica.